O silêncio que começou ontem à noite na instituição da Eucaristia e do sacerdócio continua até agora. Mas não é um silêncio porque não se tem o que falar. É um silêncio que dá espaço para tudo aquilo que precisa ser dito. Porque diante do mistério da paixão de nosso Senhor não há palavras que possam explicar o que de fato significa para nós todo este processo que Jesus viveu, seguindo a vontade de Deus, cumprindo cada passo da Escritura, assim como Deus já havia previsto pela boca dos profetas. É verdade que o silêncio nos incomoda. Incomoda ter que começar a celebração sem o canto. Nos incomoda porque estamos desacostumados de fechar a boca para abrir os ouvidos. É por isso que o silêncio incomoda. Ele nos incomoda porque nós estamos acostumados com movimentos, com seitas, com sindicatos, que precisam fazer muito barulho para tentar provar que são salvadores. É isso que o mundo, muitas vezes, tem feito conosco. Tem nos levado para o barulho diariamente, para que, submerso nesse barulho todo, nós tenhamos medo e nos incomodemos do silêncio, nos incomodemos da solidão, e assim percamos a possibilidade de escutar a voz de Deus. Só se escuta Deus no silêncio. Se não silenciamos a nossa alma, mais do que silenciar a nossa boca, não escutaremos a Deus. O nosso Salvador é o único mediador entre o Pai e o povo. Prova que é Salvador é que ele no alto da cruz fez silêncio. O silêncio da cruz é causado também por aqueles que viviam de promessas, seus próprios discípulos, que na hora da cruz desapareceram. São poucos os que estão dispostos a seguir Cristo até a cruz. Poucos. Muitos querem seguir Cristo enquanto as coisas caminham bem. Mas quando chegam aqueles que são os perseguidores, quando chegam os desafios, quando chegam as dificuldades, muitos abrem mão daquilo que é a vontade de Deus e acabam abandonando a Cristo. O silêncio incomoda, porque é aí que vamos reconhecer quem fica do nosso lado no momento da dor. Se foi assim com Cristo, será assim também conosco. Ao olhar para o lado do alto da cruz, Cristo não viu senão a sua mãe, João e algumas mulheres. Também nós, no momento da prova, vamos olhar para o lado e não veremos os milhares de seguidores ou amigos que dizemos ter pelas nossas redes sociais. Não ficarão. Esses que muitas vezes se fazem perto de nós, não ficarão, porque não compreendem o valor do silêncio. É na hora da dor que nós vamos então reconhecer quem fica conosco. É claro, não estou aqui falando mal das pessoas que nos deixam. Estou dizendo isso para dizer que na hora da sua cruz, vai ter alguém que não vai te deixar. E esse alguém não te deixa porque ele já fez a experiência de ter sido deixado. Esse alguém não te deixa, não vai virar a cara para você, porque ele já fez a experiência de que todos viraram o rosto diante dele, como diz o profeta. É Cristo quem não nos deixará sozinhos na hora da dor. Por isso que muitas vezes sofremos, angustiados,
Porque queremos tantas pessoas ao nosso redor, queremos que nos vejam sofrendo, sendo que, na verdade, o único que vai contemplar o nosso sofrimento e entendê-lo é Cristo, porque Ele passou pela cruz. O derramamento de sangue de Cristo na cruz não faz barulho. O sangue redentor de Cristo que brotou do lado aberto não fez escândalo para nos escandalizar do verdadeiro amor. É no silêncio da cruz que somos salvos. Maria estava lá e ela não fez escândalo algum. Ela estava escutando o silêncio da redenção. Não teve necessidade de pedir para alguém: vai lá, tira meu filho da cruz. Ela não teve necessidade de reunir um grupinho para dizer: olha, vamos lá fazer um abaixo-assinado e aí vamos mudar essa sentença que fizeram com meu filho. Não. Não teve desespero. Porque aquele corpo pregado na cruz, ao ser descido, não encontra uma pedra gelada, mas encontra os braços da sua mãe. O que é mais perfeito nos planos de Deus é que quem primeiro teve Jesus nos braços, quando ele nasceu, foi Maria. E do mesmo modo, assim, quando aquele corpo flagelado, morto, é descido da cruz, o primeiro lugar que ele fica não é em qualquer lugar, não é numa pedra gelada, não é no chão, mas nos braços da sua mãe. Assim também nós devemos viver. Se não tivemos a primeira oportunidade de sermos gerados no ventre de Nossa Senhora, nós temos a segunda, de sermos tomados por ela em nossos braços, em seus braços, de sermos conduzidos, de sermos carregados por ela. Nossa Senhora nos quer receber, e quantas vezes nós, porque ofendemos o seu filho, viramos as costas para ela. Ali aos pés da cruz também estava João. E João estava ali porque horas antes, ele foi aquele discípulo que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, para escutar o silêncio do seu coração. É claro que podemos até entender que João chegou aos pés da cruz porque foi arrastado por Maria. Ele foi conduzido para o Calvário para estar com ela. Senão poderíamos até duvidar de que João estaria ali, se não fosse ele antes levado por Nossa Senhora até o silêncio da cruz. João se encontra com a cruz, porque ele segue a Virgem Maria. O seu amor não parece ter sido amado, mas ali João encontra o sentido de tudo. Quantas vezes fugimos da cruz? Quantas vezes deixamos de seguir a Virgem Maria? Quantas vezes queremos contemplar imagens que muitas vezes nos afastam da dor? Nós muitas vezes não conseguimos chegar até a cruz, porque não conseguimos fazer silêncio. O sangue redentor de Cristo só chega até nós se nós, na intimidade da nossa alma, no silêncio do nosso ser, tivermos coragem e condição de chegar até Ele. Mas se nós não conseguimos chegar até a cruz, a liturgia hoje nos traz essa cruz. Velada, debaixo daquele pano vermelho, não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma surpresa. É Cristo crucificado, o qual nós podemos adorar hoje. Esta liturgia nos ensina que ao desvelar a cruz, Cristo quer se revelar no seu amor para cada um de nós. Por isso que ao nos aproximar da cruz para a adoração,
tenhamos esta certeza de que ali na cruz, por mais que você já tenha visto um crucificado, por mais que você já tenha contemplado um crucifixo, é esta cruz, é neste dia, é nesta hora, que Cristo derrama o seu sangue por amor a nós. Foi por amor. Não tem outra explicação. Só não entendemos isso mais porque o amor hoje em dia já não rima mais com a dor. Olhar para a cruz e ver Jesus desfigurado e dizer que isso é por amor, não entra mais na nossa consciência, não entra mais na nossa razão, porque o mundo tem distorcido o verdadeiro significado do amor. Para o mundo, o amor significa prazer. Para o mundo, o amor significa facilidades, conquistas, prosperidades. Para o mundo, o amor significa um cumprimento dos seus próprios caprichos. A liturgia de hoje nos convida a nos aproximar da cruz, para adorar o Senhor. É verdade que, para que no silêncio daquela adoração, que João, Maria e tantos outros ali realizaram aos pés da cruz, é possível que surja em nós um nó na garganta e que nos faça pensar que Jesus está ali por causa dos nossos pecados. Sim, Jesus é crucificado por causa do meu e do seu pecado. Não sejamos como aqueles que passaram diante da cruz para zombar de Jesus. Não adoremos a cruz errada. Não sejamos insensíveis ao sofrimento do Salvador. Se sofre por muitas coisas. Se sofre hoje para ter um corpo bonito, enquanto Cristo está na cruz desfigurado. Se sofre para ter um corpo bonito, mas não se sofre por causa de Cristo na cruz. Este é o mundo que vivemos, o mundo do qual nós precisamos sim viver nele, mas não ser como ele. Não sejamos como aqueles que zombam de Cristo. Não podemos beijar a cruz. De modo especial no dia de hoje nos é orientado que não haja o beijo na cruz, por conta ainda dos resquícios da pandemia. Não poderemos beijar a cruz. Assim como Maria também não pôde beijar. Assim como João também não conseguiu fazer, porque ali haviam guardas, soldados que estavam ali e que impediram de que ele se aproximasse. Hoje não há guardas, mas há os nossos pecados. Hoje não há guardas que nos impedem de nos aproximar da cruz, mas há a nossa indiferença, que trata Cristo como mais um. Não é preciso ter pena, não é preciso ter dó de Cristo. É preciso ter fé e esperança de que quando dobramos os nossos joelhos, a nossa alma, no silêncio do nosso coração, diante da cruz, encontra o seu verdadeiro sentido. Somos chamados hoje a nos ajoelhar diante da cruz. E quando fizer esse gesto, o faça de verdade, para que ao levantar-se, possa se levantar um homem e uma mulher novo que ama Cristo de verdade. Como diz a segunda leitura, nos aproximemos com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Nos aproximemos da cruz com as nossas cruzes. É assim que nós precisamos nos colocar diante de Deus. Não nos deixemos abater pelo peso das nossas cruzes. Não deixemos que o pecado pese tanto ao ponto de ferirmos de novo Jesus.
Quantas vezes, movidos pelo pecado, nós ferimos novamente Jesus e vamos ferindo a Cristo. Aquele que já está ferido de morte é mais uma vez ferido por nós, quando nós abraçamos o pecado. E quantas vezes somos conduzidos a este tipo de atitude, porque não recorremos à cruz. Como nossos pecados atormentam Jesus. Se fizéssemos ideia de como os nossos pecados ferem a alma de Cristo, seria difícil que em sã consciência algum de nós decidisse pelo pecado. Como dói, como atormenta Cristo os nossos pecados, e assim como atormenta também a sua mãe. Afinal, como dói no coração de uma mãe as feridas e os insultos dirigidos aos seus filhos? Quantas não dirão: seria melhor que tivessem ferido a mim do que ter ferido os meus filhos? Se assim o é, e será sempre, também foi com Maria. Todas as vezes que ferimos o seu filho pelo nosso pecado, ferimos o coração imaculado de Maria. Por isso, façamos o verdadeiro propósito de não continuarmos atormentando essa dolorosa mãe. Por isso, que nesta tarde, nesta celebração onde nós adoramos a cruz de nosso Senhor, voltemos ao coração ferido de Cristo na cruz. Nossa Senhora se revela a Santa Brígida. E ali naquele colóquio diz algumas coisas. Entre as revelações que Nossa Senhora faz a Santa Brígida, ela diz que ao ter recebido em seus braços o seu filho descido da cruz, ela lhe fechou os olhos. Mas ela não pôde lhe fechar os braços, dando a entender que Cristo ainda quer acolher a todos nós, pecadores arrependidos, que voltam para Ele. Os olhos de Cristo podem se fechar nesta tarde, com a sua morte na cruz, mas os seus braços permanecem abertos, para acolher a mim e a você. Que esta celebração seja para nós, de fato, dentro do mistério do silêncio, que é o único caminho pelo qual nós escutaremos a Deus. Que esta celebração nos leve a uma verdadeira conversão. Não é apenas um tempo em que, por superstição, eu me acorro à igreja. Não é apenas um tempo em que, por medo ou qualquer outro sentimento, eu me faço presente na igreja. Não. É um tempo em que nós precisamos mudar de vida, para que os nossos pecados não sejam mais como os pregos cravados no corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Virgem das Dores possa interceder por nós, que ela nos ajude a viver como ela, com a espada traspassada na alma, mas com a certeza de que nosso Salvador nos conduz para a vida eterna. O tempo pode não parecer muito favorável. As circunstâncias da cruz pode fazer parecer que Cristo não cumpriu o seu papel. Mas aguardemos, tenhamos a esperança, no silêncio do nosso coração, este silêncio que será quebrado somente na noite do Sábado Santo. E que assim o vivamos, se queremos encontrar de fato a verdadeira ressurreição e a conversão de nossas vidas. Que Nossa Senhora, Mãe das Dores, nos ajude a contemplar Cristo crucificado, olhando para nós, para os nossos pecados, para que nos convertamos em novas criaturas.